Olá, seja muito bem-vindo. Estamos entrando no ar aqui pela TVE Cultura de Mato Grosso do Sul. Terça-feira, 27 de agosto. Nessa edição do Panorama MS, vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A legislação brasileira prevê que toda empresa com mais de 100 funcionários reserve de 2% a 5% dos seus cargos para esse tipo de público. Olá, como vai? Tudo bem com você? Um ótimo início de semana, isso mesmo, Gislaine. Nós vamos saber o que tem sido feito para fazer valer essa lei. É que algumas empresas apenas contratam o deficiente sem se importar com as condições de acessibilidade, nem com um plano de cargos e carreira para esse tipo de profissional. Fatores que acabam indo na contramão do propósito para o qual a lei foi criada. Mas o que fazer nesses casos? É o que a gente vai saber hoje, conversando com os nossos convidados aqui no estúdio ao vivo, Douglas Ferreira Santos, ele é auditor fiscal do trabalho, e também o chefe de cozinha Edu Rejala, a quem eu agradeço bastante pela presença hoje aqui com a gente. Bom dia, Carlos. Obrigado pelo convite. Bom dia, Gislaine. Bom dia. Começando, Douglas, essa lei, ela tem cumprido o propósito para o qual ela foi criada? Em partes, né? Aqui o Mato Grosso do Sul ele é o último estado do país em índice de empresas que cumprem a cota, né? Hoje no estado nós temos mais ou menos aí 5 mil vagas que deveriam ser oferecidas pelas empresas a pessoas com deficiência, mas apenas cerca de 1.200 são efetivamente cumpridas, né? São efetivamente preenchidas. Então, ainda há uma defasagem de cerca de quase 80%. E a que a gente pode atribuir? Isso pode ser atribuído em grande parte à mentalidade das empresas também que tem de não acreditar na capacidade que as pessoas com deficiência têm de exercer as funções dentro de uma empresa normalmente, né? Claro que algumas dessas deficiências exigem alguma acessibilidade, né? Alguma adaptação de algum posto, de algum mobiliário, computador. Então, isso a empresa não quer ter também um custo com isso, então acaba deixando de lado isso, né? Edu, mais uma vez, bem-vindos ao Panorama MS. Você incentiva a inserção de pessoas com síndrome de Down no mundo gastronômico com o projeto O Cromossomo do Amor. E, na prática, o que o projeto ensina, Edu? Começou com uma primeira aula minha ensinando eles a fazerem sushi. E o curioso foi que nós convidamos 5 alunos da Associação Juliano Varela e veio também a professora, e o sushi usa muito a faca, e a faca tem um corte, né? E no início eles tremiam mesmo segurando a faca, mas a verdade é que 2 horas depois de curso eles já estavam firminhos, cortando, né? E dando conta. Então, o que eu percebo, e mais agora, depois, no 5º ano já do projeto, né? É que eles têm sim capacidade de evolução. Então, é isso também que eu quero ver acontecer, e eu acredito muito. Às vezes até mesmo os pais duvidam, sabe? E assim, a gente como professor, eu vejo que não, que dá. Então, você instiga eles e eles vão, né? Então, começou no sushi, depois passou para o ceviche, meus alunos já aprenderam a fazer sobremesa, mas agora o projeto quer avançar e a gente quer ensinar todas a gastronomia. E olha só, o chefe Edu Rejala, que está aqui conosco no estúdio, acredita muito nessa potencialidade de quem tem síndrome de Down, como ele mesmo já disse. Uma prova disso está na reportagem que a Elza Recaltes fez com os participantes do curso que uniu inclusão social e comida boa. Olha só. Os cortes são precisos. Olhares fixos na montagem do lanche, que leva queijo, salsicha empanada e molho do chefe. Para a cobertura, farofa de Doritos. Surge então o Dog Down, uma parceria entre o chefe Juliano Varela e o empresário Evandro Garcia, que abriu as portas da hamburgueria para mostrar que é possível a inclusão do mercado de trabalho destes jovens. Nós temos aqui na Make Burgers o projeto Chefe do Mês, e no mês de março eu quis convidar um chefe que tivesse síndrome de Down, por ser o mês internacional da síndrome de Down, e fui até a instituição Juliano Varela. A gente acredita muito na liberdade de escolha, na liberdade de expressão, e a gente também acredita muito na inclusão social.
Mas para que hoje pudéssemos ver estes jovens aplicando o talento na cozinha, existiu uma pessoa que resolveu apostar na capacidade deles. O início foi em 2015, quando o chefe Edu Rejala procurou a Associação Juliano Varela e se prontificou a capacitar pessoas com síndrome de Down para atuar na gastronomia. Foram 5 pessoas de forma gratuita, ele conseguiu alguns empresários que financiaram o workshop e doaram os insumos e tudo mais, e ele abriu, né, dispôs do seu tempo, do seu conhecimento para ensinar esses jovens o sushi, na verdade. Eu pude notar bem a diferença, né, o olhar, o que o Juliano sentiu fazendo essas aulas, né, a autonomia, a satisfação que ele teve pessoal, né, com isso, dele poder pegar ali o peixe, o arroz, transformar em um prato e servir a alguém. Eu vi que para ele era muito satisfatório. Celinho é um dos 5 integrantes desta turma de chefes. Ele conta com alegria o que mais gostou ao participar dos eventos gastronômicos. Eu gosto muito de fazer sushi com o Edu, né? E no dia que eu fiz com o Edu, eu pratiquei muito com ele. E esse dog show aí, você já experimentou? Eu já. O que você mais gostou nele? Nossa, eu gostei mais da salsicha e do pão. Gostoso, né? É uma delícia. É bom? É bom. Ivete ressalta a evolução do filho depois das aulas. Ele teve mais interesse assim, de ir para a cozinha, coisa que ele não gostava de ir, que tinha medo de faca, tinha medo, né? A gente também põe um pouco de medo, porque a gente, na verdade, fica, né, com um cisma que vai cortar o dedo e tal. Então ele começou, ontem eu fiquei até assim, que ele quis cortar laranja. E aí cortou a laranja e foi assim desenvolvendo, cortando essa laranja direitinho. Isso para mim assim foi muito gratificante. Olha aí que trabalho muito bonito realizado então pelo Edu. Edu, falando nesse trabalho todo, o que te levou, o que te incentivou a realizar esse tipo de trabalho? Porque isso vai muito além de sabor da culinária, não é mesmo? Sim, eu sempre gostei de sala de aula, né? Sempre gostei de dar cursos, né? Sou filho de professora e eu já tinha feito 10 edições de um curso que hoje está na 33ª edição de sushi. Então, um curso bem mastigadinho, né? Para mim lecionar ali para os alunos. Para adultos? Para adultos. E aí eu pensei, poxa, eu quero fazer um projeto social, né? E aí lá em São Paulo existe uma escola que ensina downs a cozinhar, que é o Instituto Chefes Especiais. Eu falei, olha, bom, quem sabe poderia dar uma aula lá, só que estava difícil de dar essa aula lá. E aí eu falei, bom, então vamos trazer aqui para o estado, vamos fazer a nossa aula aqui, o nosso projeto. E começou assim, então eu falei, eu vou ensinar eles a fazer. A gente fez uma breve pesquisa, não tinha ainda tido uma aula por causa da técnica do sushi, por ser mais metódico, né? E aí, só que deu tudo certo. Eles conseguiram mesmo e eles fizeram o nosso jantar. E a gente percebeu ali no VT que os próprios familiares, às vezes, falam, pode ser que ele vá se machucar, né? Tem isso também, né, Edu? Pois Principalmente com facas, né? Mas é aquele cuidado do ninho, né, da mãe, né, do filho, né? Mas nós como professores sabemos que eles podem ir e vão, né? E vai dar tudo certo. E a gente vê no seu olhar, no seu sorriso, né, essa satisfação toda. Obrigado. Douglas, agora voltando a falar especificamente da lei, da legislação, que tipo de cuidados a empresa deve observar nos processos de seleção? Porque uma coisa que a gente fica imaginando que às vezes pode acontecer bastante é um cuidado, entendeu? Assim, uma coisa de você ter um certo receio em trabalhar com esse tipo de público. Eu digo por parte das empresas, porque, por exemplo, você contrata e aí faz um processo de seleção e aí a pessoa com deficiência vai trabalhar e às vezes não corresponde à expectativa. E aí, como que eu vou mandar embora, entendeu? Uma pessoa com deficiência? Então, existe isso? Sim, existe, né? A principal preocupação que a empresa deve ter é com relação à acessibilidade do ambiente da empresa, né?
É claro que devem ser evitadas alguma brincadeira ou outra que às vezes alguns outros colegas podem fazer, né? Mas não existe nenhuma restrição com relação à demissão de alguma pessoa com deficiência que por acaso não goste daquele serviço ou que a empresa não esteja satisfeita com o desempenho dela, né? É claro que deve ser dado um tempo maior de adaptação, devem ser oferecidos condições específicas. Integração com essa equipe Ela também, deve ser né? realmente incluída e não simplesmente colocada lá para fazer alguma atividade à parte ou que seja desnecessária. Ela realmente tem que se sentir incluída. Muitas pessoas com deficiência saem do emprego após 15 ou 20 dias justamente por não se sentirem incluídas no ambiente, né? Então, não tem ninguém para se comunicar em libras com ela ali, então ela fica 20 dias sem ninguém falar nada com ela. E aí que vira um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo a lei que foi criada para incluir, na verdade, passa a afastar a pessoa com deficiência do mercado de trabalho. Isso. E aí, muitas vezes, as empresas alegam que fizeram as contratações, mas que as pessoas com deficiências não quiseram ficar, que foram embora. Mas, muitas vezes, isso ocorre porque a empresa não oferece as condições de acessibilidade para fazer a inclusão. E lembrando, pessoas, como você falou mesmo antes da gente entrar no ar, não essa acessibilidade de rampa, né? Mas a acessibilidade do que essa pessoa precisa. Isso, muita gente acha que acessibilidade é só colocar rampa e corrimão nos corredores. E na verdade, não é isso. Acolhimento. De acordo com a deficiência, ela exige uma acessibilidade diferente. Como eu disse, se comunicar em libras, né? Mas isso não faz com que também esse empresário acabe pensando assim, mas isso vai me dar mais custos, então... Com certeza. Além do pensamento de que eles são menos eficientes, né? Que não é verdade isso, tem esse pensamento também que aumenta o custo da empresa. Então, ele vai ter um aumento de custos e uma diminuição da eficiência na cabeça deles, né? Então, isso dificulta bastante. Agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente continua a conversa de hoje sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O Panorama MS volta já. Estamos de volta e hoje o Panorama MS fala sobre a lei de inclusão das pessoas com deficiência. Nós estamos analisando essa lei e vendo qual é a real eficácia da legislação para esse tipo de público. E agora você vai conhecer a história da Sara Santos. Ela tem 21 anos de idade, é jornalista e trabalha na assessoria de comunicação social da CACEMES. Como ela tem um defeito congênito, nasceu com um braço mais curto que o outro, ela sabe como é difícil encontrar emprego. Veja só o que ela conta. A minha vaga de emprego se encaixa, né, nas cotas de pessoas com deficiência e eu dei sorte e, claro, além de todo o cumprimento, né, de políticas públicas que já existem, de estar numa empresa onde as pessoas compreendem a minha deficiência, respeitam ela e respeitam as minhas potencialidades. Mas a gente sabe que não é assim que acontece em muitas outras empresas. Eu tenho uma deficiência, de ter um membro superior mais curto, que não me impede de fazer muita coisa, que não me impede de andar, que não impede a minha locomoção e que não existe muitas medidas em acessibilidade da própria empresa. Mas a gente vê muitas pessoas com deficiência, com um ótimo currículo, com boas qualificações, com boas indicações, mas que ainda assim não são contratadas. Essas cotas existem há anos e nós ainda vemos muitas pessoas com deficiência fora do mercado de trabalho. A pessoa com deficiência, acima de tudo, na sua vida inteira, nos estudos, nos relacionamentos, no trabalho, ela tem uma motivação muito grande de mostrar que é capaz. Mostrar para o seu chefe que é capaz, mostrar para os seus amigos que é capaz, mostrar para a sua família que é capaz. E eu tenho certeza que essa vontade de fazer mais e de fazer melhor sempre é um ótimo combustível para você ter um bom funcionário. Muito obrigado, Sara, pelo seu depoimento, nossa colega aqui de profissão. Douglas, a gente falava, um pouquinho até antes do programa começar,
que o preconceito, ele vem de muito antes, né? Não é até chegar na empresa. Então, em muitos casos, a própria escolaridade das pessoas com deficiência é diferenciada por condição social, por uma série de razões, de motivos. E enquanto o vídeo estava passando, você falava que algumas empresas até fazem um preconceito na própria escolha do profissional para que tenha uma deficiência mais leve, digamos assim. Exatamente. Muitas empresas optam por escolher apenas pessoas com deficiências mais leves, como, por exemplo, visão monocular, um encurtamento de membro inferior que teoricamente, né, em tese, não atrapalha, não limita tanto as atividades laborais que essa pessoa tem, né? A função laboral dela. Então, isso é um tipo de discriminação também. A empresa não pode escolher apenas essas pessoas com deficiências mais leves, levando em conta as menores adaptações, né, que ela teria que fazer na empresa para receber essa pessoa e também pensando que elas seriam mais eficientes que as outras, né? Acontece muito disso também. Agora, na sua avaliação, talvez uma legislação que fosse mais adequada, mais adaptada, ou seja, faz com que as empresas cumpram esse patamar de 2% a 5%, mas forneçam também condições para que, né, de acessibilidade por meio de programas, de capacitação, né, uma legislação que não seja tão magra, assim, vamos dizer. Existe previsão legal também para, por exemplo, o oferecimento de cursos de capacitação profissional. Todos eles têm que ter um percentual de vagas reservados para pessoas com deficiência. Mas essa empresa, desculpa, mas essa empresa mesmo que tem que capacitar esse profissional? Não, existem entidades que fazem isso. O problema é que muitos desses cursos não são acessíveis também. Aqui em Campo Grande mesmo, a gente tem vários cursos profissionalizantes que são oferecidos e que não são acessíveis. Então, essas pessoas com deficiências não podem fazer o curso, porque não é acessível a elas. Então, assim, a sociedade exclui essas pessoas desde lá de trás, desde a formação educacional, entendeu? E nada mais justo que a própria sociedade fazer essa reinclusão, né? No caso das empresas, o papel delas também fazer essa inclusão e também dar essa capacitação para essas pessoas dentro da própria empresa, né? Essas pessoas podem ser contratadas também como aprendizes, né? Ela faz a parte teórica e a parte prática dentro da própria empresa. E isso futuramente, essa pessoa pode vir a ser admitida não como sendo aprendiz, mas como o empregado seletista normal. Edu, no seu caso lá, como você percebe essas pessoas com Down, essa motivação delas para irem para o mercado de trabalho, por exemplo? Não, eles têm um pouco da deficiência intelectual, né? Que isso é o que as empresas mais temem, né? Como o Douglas estava dizendo, que quando tem uma deficiência de um membro, maior, menor, é mais leve, né? Então, o Down, ele tem intelecto, né? Uma deficiência intelectual. Mas eu vejo que, dando nome ao meu projeto, o Cromossomo do Amor, e eu acredito muito que aí é que está a essência de tudo, né? Então, menos sal, mais sal, não, se for com amor vai ficar gostoso, né? Então, é nisso que eu aposto, nisso que eu acredito, né? E eles se saem muito bem e eu acredito que a gente vai avançar muito. Eu acredito que esse projeto vai fazer 10 anos, 15 anos, 20 anos e aí a gente vai ter bastante coisa para contar. Oferece só culinária o projeto ou outro tipo de arte? Antigamente eu pensava que, olha, vou abrir, aí a pessoa quer dar uma aula de pintura, tal, só que não dá para abraçar o mundo, né? Então, eu vou ficar no meu nicho, né? Eu faço parte de uma associação. Quem apoia o projeto? Então, hoje nós temos a Make Burger, né? A Make Burger é nosso principal parceiro, mas os empresários já sinalizaram, falaram, Edu, pode vir aqui tomar um café comigo que a gente vai estar com você. Então, eu acredito que esse projeto vai crescer bastante nos próximos 6 meses, 12 meses. Edu, quem está assistindo, quer apoiar o projeto, por exemplo, como pode fazer? Pode mandar para mim uma mensagem, né, no meu Instagram,
é o Edu Rejala, @EduRejala. Pode mandar um WhatsApp para mim também, né? É o 992127564. E aí a gente toma um cafezinho lá, conversa, toda ajuda é muito bem-vinda. E lembrando, né, Carlão, que o Edu é chefe de cozinha, embaixador, inclusive, do Brasil na comida peruana. Então, olha aí, você é empresário, não vai só tomar um café com o Edu, né? Vamos tomar um pisco sour. Douglas, agora a Gislane falou dessa questão de quem está nos acompanhando aqui em casa. Um empresário que quiser encontrar esse tipo de profissional, existem alguns locais, por exemplo, o Cine. Eu fiz uma pesquisa aqui, existe um SICORD, né, que é o Sistema de Informações da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Então, o que a gente orienta é que essas pessoas façam o cadastro dessas vagas que elas têm abertas na Funtrab e na Funsat, porque lá eles têm um banco de dados com essas pessoas com deficiência que procuram por esses empregos também. E fora isso, também tem as instituições que prestam assistência a essas pessoas com deficiência. Ela pode ser procuradas nesses vários locais aí. Agora tem a participação da Miriam, do bairro São Francisco. Ela diz assim: essas pessoas com Down são muito inteligentes e amorosas. Com certeza a comida feita por elas deve ficar uma delícia. Parabéns pelo trabalho do profissional de cozinha. Olha aí, para você então essa mensagem do parabéns. Obrigado, mesmo pelo seu trabalho. E Douglas, como as empresas podem avaliar o desempenho? Porque a gente falava aqui que existem graus de deficiência, né? Então... E aí, como o Edu colocou, né, Edu? Trabalhar, de repente, com uma pessoa portadora que desenvolve mais do que outra, né? Acho que isso é também alguma coisa possível dentro desse universo, né, Douglas? Essas pessoas precisam de tempo inicialmente, né? É claro que talvez a resposta dela a determinada função não vai ser imediata como uma pessoa que não tem aquela deficiência, né? Mas dentro das limitações dela, ela consegue desenvolver, na maioria das vezes, a atividade normalmente, né? Claro que ela deve ser tratada desigualmente na medida das suas desigualdades, né? Mas no médio a longo prazo, o desempenho delas consegue ser... Edu, você quer falar alguma coisa também? Eu sempre também falo muito sobre nunca, jamais esquecerem que eles são especiais. Então, não é o mesmo trato, não é falar de qualquer maneira, não é mimimi, né? Não é bullying, mas que lembrar que eles são especiais, né? Então, como aquele ditado, cada macaco no seu galho também. Então, assim, tem que saber das aptidões, então tem que capacitar, tem que ter treinamento. Eu acho que também o governo tem que fazer uma fiscalização também, se aquela empresa tem saúde mental para incluir um deficiente, porque senão ele não vai fazer a inclusão. Vai ser uma falsa inclusão e vai dar problemas, porque eles são especiais. Imagina um Down, vamos usar o exemplo do Down, mas imagina um Down que entrou na empresa e 20 dias depois ele saiu. Como que ele vai sair 20 dias depois? Né? Se não foi totalmente integrado. Então, se ele saiu, qual que é a preocupação agora? Ele vai ter um acompanhamento psicológico depois dos 20 dias que ele saiu? Porque, com certeza, ele está pior do que quando ele entrou. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Verdade. Chefe Edu Rejala e Douglas Ferreira Santos, mais uma vez, muito obrigado pela presença e os esclarecimentos de vocês aqui. Obrigado pelo convite. O Panorama MS de hoje fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Siga, curta e compartilhe todo o nosso conteúdo no portal da educativa.ms.gov.br. Tem ainda o Facebook e o Instagram, @PanoramaMSTVE. Aproveite seu dia, nós voltamos amanhã. Tchau. Obrigada por sua interação de sempre aqui pelo nosso WhatsApp. Nesta quarta-feira, o assunto vai ser o crescimento do mercado imobiliário. Não perca, 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na TVE Cultura de Mato Grosso do Sul, o canal das pessoas. Abençoe e aproveite bastante o seu dia. Tchau, tchau.